Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar de Boku no Hero Academia e, bem, vamos falar sobre o Dabi. Dabi é um cara que, bem, desde o início sua identidade foi um grande segredo. Ele foi o único que não quis se apresentar na Liga dos Vilões, ele se manteve sempre misterioso, mas todo mundo sempre ficou de olho nele. A gente só não imaginava que ele era tão importante para a história de Boku no Hero quanto ele agora demonstrou ser. Afinal, agora ele demonstrou ser possivelmente um dos maiores vilões da atualidade. Alguém que tem um plano secreto que tá acima da própria Liga dos Vilões. Eu sei, eu vou explicar tudo isso que tá parecendo um pouco confuso. Vamos ver agora o possível segredo de Dabi. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, o Dabi desde o início ele foi um vilão que todo mundo curtiu. Era um cara estiloso que chegou emanando muito poder e que realmente desde o início deixou claro que tinha objetivos que não iriam diretamente alinhados com o da Liga dos Vilões. Ele realmente se via acima da própria liga, mas ele nunca deixou isso muito claro. Mesmo assim, a gente via que o Horikoshi sempre abordava ele aos poucos. Sempre o Dabi tinha alguma coisa importante a fazer. E ele em vários momentos foi indiretamente citado, várias partes da sua história que eram mistérios, simplesmente continuavam sendo. Mas ele sempre estava ali nos momentos mais difíceis para os heróis. Ele realmente odiava todos os heróis e se dava muito com Sten. Ele dizia que existiam falsos heróis que só pensavam no próprio status e no próprio poder. E tudo isso pode estar diretamente ligado à sua verdadeira identidade, que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje e que ele já revelou no último capítulo do mangá, mas não pra gente, é claro. E nesse ponto já devem estar claro pra vocês que a gente vai falar da ligação de Dabi com Toya Todoroki, o filho do Endeavor. E que possivelmente ele é sim o filho desse herói. A gente viu o interesse do Dabi no Endeavor. A gente viu também o interesse dele no Todoroki Shoto, como ele realmente quer algo com aquele garoto. E também o modo como ele odeia heróis pode estar diretamente ligado com o fato dele ser o filho desse cara. Vamos entrar agora nos detalhes sobre como tudo isso aconteceu, sobre como tudo isso já foi mostrado um pouquinho no anime e como também a gente tem várias pistas no mangá. Durante o último capítulo lançado de Boku no Hero Academia, a gente viu a batalha dele contra Hawks. A gente viu como ele tava lutando contra aquele cara, mas ele ainda parecia estar se divertindo por estar destruindo um herói. Hawks então se perguntava se ele realmente estava fazendo por vingança, se ele estava fazendo realmente por causa do seu amigo que teria perdido a vida naquele combate. E o Dabi dizia a ele que sim, realmente foi pelo Twice, mas não foi pelo motivo que a gente estava esperando. Ele dizia que usar o Twice, que com o Twice mais perto, o seu sonho tinha mais chance de virar realidade. Então ele tava triste porque ele se foi, mas não diretamente por ele ser seu amigo, entendeu? Era um meio pra chegar no seu sonho. E o Dabi também dizia que ele tava acima da Liga dos Vilões, acima do Shigaraki, que ele não ligava pra nada disso, ele só via apenas ele. Ele dizia que uma única pessoa, que no caso era ele mesmo, podia com a sua única convicção mudar todo mundo. Ele dizia que ele iria realizar a vontade do Sten, ele iria acabar com todos os falsos heróis, porque não existia nenhum herói de verdade. Ele também já chegou a falar isso diretamente com o atual herói número 1, que é o Endeavor. Ele realmente demonstra ter mais ódio pelo Endeavor do que pelos outros heróis também. E ele algum tempo atrás fez uma coisa muito parecida com o Todoroki Shoto, o filho do Endeavor. Durante o acampamento de treinamento, como a gente sabe que a Liga dos Vilões invadiu ali buscando o Bakugou, ele acabou dando de frente com um pequeno grupinho. Tava lá o Midori, tinha bastantes heróis por ali e também tinha quem? O Todoroki. E então Dabi tava ali escapando, levando o Bakugou, mas ele olhou diretamente nos olhos de Todoroki. Ele realmente queria mostrar que aquele garoto estava fracassando como um herói, que ele não estava cumprindo a sua missão ali, que ele não estava conseguindo salvar ninguém. Era como se aquilo fosse pessoal, e isso teria uma ligação direta com o fato deles serem irmãos. E sim, eu acredito muito nessa teoria de que Dabi seria Todoroki Toya. Durante o capítulo 202 do mangá, a gente viu um flashback na mente do garoto do meio quente e meio frio. Ele estava sendo treinado diretamente por Endeavor. Aquele cara estava emanando muito fogo, aquele herói realmente estava sendo brutal. Ele dizia pro seu filho não fugir dele, ele dizia que ele não deveria fugir de si mesmo e de seu destino, que ele seria um grande herói extremamente poderoso. O Endeavor estava realmente enfrentando o Todoroquinho ali, e aquele garoto estava realmente acabado, ele estava caído, ele estava fraco, ele estava extremamente machucado, e ele só queria escapar daquilo. O garoto queria fugir do seu pai porque ele estava realmente ferido, e ele não queria continuar lutando. Neste ponto o Endeavor dizia pra ele se levantar e parar de fingir que era frágil. E enquanto isso o Todoroki estava ali completamente machucado. Ele realmente não queria continuar com aquele treinamento, mas o Endeavor não deixava. Então vendo seu filho caído, ao invés de ter qualquer tipo de piedade, o Endeavor diz que o caso do Toya, seu filho, foi realmente horrível. Afinal ele possuía um poder de fogo ainda maior do que o dele mesmo. Só que ele dizia que o seu filho tinha um corpo frágil e por isso ele foi quase perfeito, mas não conseguiu. Endeavor dizia que o Shoto era muito mais poderoso e que ele seria o único que herdaria a sua técnica, a sua ambição. Nesse ponto, esse único diálogo, esse único flashback já serviu pra mostrar pra gente que não era só o Todoroki que ele levava ao limite. O Endeavor fazia isso com todos os seus filhos, que ele achava que tinha um poder que poderia ser parecido com o seu, que poderia o superar um dia. O poder que poderia superar All Might, que era o seu maior sonho. Ele forçava todos eles a ultrapassarem os seus limites, e possivelmente ele fez com Toya também. E o que tinha ficado por aí alguns capítulos depois passou a ser revelado pra gente. Depois de algum tempo, depois de alguns dias, a gente via que o Endeavor tava começando a mudar. Ele tava dando mais prioridade à sua família do que em ser forte, do que em ser poderoso. Ele dizia que ele tinha o mesmo sonho todas as noites,
noites que ele via sua família reunida, mas ele nunca estava com eles. Ele mesmo sentia que ele não merecia estar com eles por tudo que ele tinha feito, mas agora ele ainda estava completamente arrependido. Ele se perguntava o que ele podia fazer, e também ele dizia muito que ele queria que aquele sonho acabasse e que na realidade ele pudesse se juntar a eles. Ele também dizia que queria que junto a todos, Toya Todoroki também estivesse na reunião. Ali ele estava em um altar chorando pelo seu filho, o filho que já não estava mais lá. E durante o capítulo seguinte ainda de Boku no Hero 250 foi tudo mais além. Afinal a gente não sabia com detalhes quem era Toya e o que aconteceu com ele. Mas foi aí que a gente começa a escutar um pouco mais sobre o outro irmão do Bakugou, Natsu. E esse irmão sempre se dava bem com Toya. Eles sempre brincavam juntos, eles sempre estavam juntos. E depois de um tempo, o Natsu foi quem menos respeitou o Endeavor. Ele passou a odiar o Endeavor. Tudo isso porque Toya Todoroki tinha perdido a sua vida. E ele culpava o Endeavor por isso. Ele dizia que era culpa do Endeavor e que foi o Endeavor que matou seu próprio filho. E é aí que veria toda essa ligação. Pode ser que assim como fez com Todoroki, ele também elevava muito Toya. Ele também fazia com que aquele garoto treinasse ao máximo, passando do seu limite. E como ele teria um corpo frágil, ele acabou caindo por causa do seu próprio poder. Ele não teria aguentado sua própria individualidade, o que a gente sabe que acontece sim. Em Boku no Hero, com os conceitos de singularidade e tudo mais, a gente sabe que se uma pessoa utilizar muito sua individualidade, passar muito além dos seus limites, ela pode acabar se ferindo por causa do seu próprio poder. O Midoriya, na verdade, é a própria prova disso. Se ele ficar correndo querendo usar 100% do One for All, a gente sabe que ele não iria durar muito. E a mesma coisa pode ter acontecido com o filho do Endeavor. Afinal, este filho seria o filho perfeito, que teria chamas que ultrapassariam até mesmo a deles, que seria um poder que o herói número 2 consideraria a nível do herói número 1 atual naquela época, o All Might. Então era um poder que ele estava comparando ao One for All, ou seja, era um poder que sim, poderia ferir o próprio usuário. E como ele dizia que o Toya já tinha um corpo frágil, ele realmente poderia acabar sofrendo algum ferimento graças ao seu próprio poder. Isso graças aos treinamentos exagerados do Endeavor, forçando o garoto a tentar ficar cada vez mais forte, tentando fazer o garoto superar suas próprias limitações, passando dos limites do seu próprio poder. Toya naquele ponto pode ter caído por causa de Endeavor sim, e seria por isso que esse herói se arrepende tanto hoje em dia pelo que ele fez, mas antes ele não se arrependia, afinal fez a mesma coisa com o Todoroki depois. E seria aí que a gente começa a fazer as ligações com os conceitos do Dabi que eu já tinha explicado pra vocês antes. Primeiro, por que ele tinha tanto ódio assim do Todoroki? Por que ele odiaria tanto ele se ele fosse seu irmão que passou pelas mesmas coisas que ele? Exatamente por ele ter passado pelas mesmas coisas, porque Todoroki sabia o que tinha acontecido com Toya, porque Todoroki também teria sido forçado a treinar até os limites e mesmo assim ele aceitou ser um herói. Dabi não saberia que Todoroki se inspira no All Might, que ele queria ser um grande herói como o All Might, uma pessoa que sempre poderia sorrir e fazer com que as pessoas sorrissem também, um símbolo de esperança. Ele simplesmente acreditaria que Todoroki não liga pro que aconteceu com ele no passado, o que aconteceu graças aos treinamentos de Endeavor e que também não se importou por ter passado por aqueles treinamentos no passado. Ele então deve achar que o seu irmão é igualzinho o seu pai e por isso ele fica com tanta raiva assim do Todoroki. Ele não o odeia por ser seu irmão, mas sim por ter aceitado se tornar um herói, pelo garoto não ter fugido do destino que seu pai queria traçar pra ele. Ele acredita que Todoroki se inspira no Endeavor, o herói que ele mais odeia. Alguém que não liga pra salvar as pessoas, é alguém que não liga pra ver o bem das pessoas, alguém que só liga por status e por poder. E é o mesmo motivo, é claro, que ele odeia o Endeavor, não só pelo que ele fez com ele, mas eu acredito que o Toya, assim como quase todo mundo de Boku no Hero Academia, via heróis como as pessoas boas, que iriam salvar todo mundo, que iria proteger todo mundo, que não ligaria pra status, dinheiro ou poder, que só ligaria pra proteger a todos. Então ele não entendia o que seu pai tava fazendo com ele. Por que seu pai tava fazendo ele se machucar? Por que tava forçando ele a treinar e querer realizar os seus sonhos, se ele era um herói? O Endeavor, como um herói número 2 também, ele deveria querer que seu filho ficasse bem, ele deveria querer proteger as pessoas, mas não, ele parecia só ligar pra ele mesmo e pros seus objetivos. Endeavor estava cego por seu sonho, e nisso Toya teria começado a ver os heróis de uma maneira diferente. Eles não eram heróis de verdade, eles estavam corrompidos, e tudo isso teria piorado por seu pai ter deixado ele cair graças aos seus próprios poderes. Então Toya teria sobrevivido, e a partir daí passado a odiar os falsos heróis. Ele teria mudado completamente o seu modo de pensar, e ele quer destruir os heróis. Ele quer que nenhum herói passe a existir mais. Por isso ele disse no último capítulo que ele sozinho iria mudar o mundo, iria acabar com os falsos heróis, assim como o Stan queria fazer. Foi por isso que ele gostou tanto do que o assassino de herói disse, porque ele acreditava estar sozinho naquele mundo, que não tinha mais ninguém que desprezasse os heróis como ele desprezava. Seria então que ele teria encontrado outras pessoas que acreditavam que os heróis não estavam agindo como heróis e só estavam pensando neles mesmos, algo que ele começou a pensar por causa do seu próprio pai. Seria também por isso os trajes do Dabi, que ele tá usando desde o início. Ele nunca mudou seu estilo e seus trajes de vilão. Aquilo poderia ser para esconder as feridas causadas pelo seu próprio poder, por ter se queimado tentando evoluir aquilo assim como seu pai queria que ele fizesse. Ele teria se ferido muito por causa do Endeavor, então quando conseguiu sobreviver, ele passou a usar aquelas ataduras para não ser reconhecido pelo Endeavor. Não só isso também, como as suas chamas teriam mudado completamente. Endeavor dizia que Toya teria poder o suficiente para um dia o superar, as suas chamas poderiam queimar mais fortes que a dele, e sim, o Dabi teria conseguido isso nesse momento. Ele não tem tanta experiência quanto o Endeavor, mas as suas chamas mudaram, e por isso é aquele fogo azul que a gente conhece hoje. Ele teria evoluído o poder assim como seu pai queria que ele evoluísse. Mas essa é a teoria que eu queria trazer hoje pra vocês com mais detalhes, com muito mais foco no mangá. Eu espero muito que vocês tenham curtido e que faça sentido pra vocês, assim como fez bastante sentido pra mim. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de toda essa análise do mangá e desse remake de um dos primeiros vídeos aqui do canal, fechou? E por
por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!